A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 36º dia, dando continuidade a esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 no livro de Êxodo. As inspirações do dia. Luta com o opressor. A petição: deixa meu povo ir. A resposta: perseguição tirânica de Faraó. A garantia: o Senhor manifestará o seu senhorio. E por último, o recurso: as 10 pragas. No capítulo 5, trago destaque no versículo 1. Disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel. A narrativa do Êxodo é basicamente um conflito entre dois deuses, o Senhor e o Faraó, uma vez que este último, segundo a religião do Egito, era considerado uma encarnação de Ra, o Deus Sol. Faraó considerava o poder do Deus de Israel. Afinal de contas, Faraó estava a escravizar Israel e, portanto, seria mais poderoso do que o Deus de Israel. As 10 pragas foram um método do Senhor demonstrar ao seu povo que era mais poderoso que todo ou qualquer deus egípcio. O Nilo, o Sol, a Rã, etc. Eram todos divindades egípcias. Destaco também no versículo 22, por que me enviaste? Moisés ou ignorou o que Deus já lhe prevenira nas reações de Faraó, ou se esquecera disso. Ficou frustrado porque a sua obediência a Deus estava provocando problemas em vez de sucesso imediato. Muitas vezes, o crente do novo concerto se esquece que na palavra de Deus está dito que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. No versículo 23, trago o destaque: e de nenhuma maneira livraste o teu povo. O cumprimento da promessa divina na libertação de Israel parecia mais incerta agora do que nunca, pois a situação piorava em vez de melhorar. Primeiro, através dessas circunstâncias desanimadoras, Deus queria ensinar ao povo que a sua libertação, a demonstração do seu poder miraculoso, são muitas vezes precedidas de condições adversas e de grandes dificuldades que extinguem quase toda a esperança. Segundo, nesses tempos de frustração, o crente deve continuar a andar pela fé em Deus e pela sua palavra e confiar que Deus executará a sua vontade no seu próprio tempo. No capítulo 6, trago destaque no versículo 3. Pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O Senhor não se revelou a Abraão, Isaque, a Jacó, pelo nome Senhor. Nota: primeiro, isso não significa que os patriarcas não conheciam esse nome, mas sim que não receberam a plena revelação do significado desse nome. Realmente tinham ouvido o nome de Deus como Yahvé e tinham usado esse nome, mas na sua experiência, eles conheciam a Deus mais como o Deus Todo-Poderoso. Nome este que revela o seu poder para realizar ou cumprir aquilo que ele prometera. Segunda nota: Yahvé é o nome de Deus como fiador do concerto e voltado especialmente para a redenção. Abraão não chegou a ver o cumprimento do concerto estabelecido em Gênesis, capítulo 15, mas certamente experimentou o poder de Deus. No versículo 7, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Os versículos 6 e 7 expressam o significado e o propósito essenciais do êxito e da instituição do concerto do Sinai.
O Senhor prometeu redimir Israel da escravidão, que o adotaria como seu povo e que seria o seu Deus. Os israelitas, por sua vez, prometeriam que iam cumprir a vontade do seu Redentor. Primeiro, estes versículos ressaltam que Israel estava despreparado, escravizado por um poderio que os israelitas não tinham a mínima esperança de subjugar. Somente poderiam ser libertos pelo Senhor seu Deus, em virtude do concerto que Deus fizera com os patriarcas e em virtude do seu amor pelo seu povo. Ele ia definitivamente livrá-los. Segundo, quando Deus redimiu Israel do Egito, essa redenção tornou-se razão principal para o próprio Deus ser o dono de Israel. Israel já pertencia a Deus por criação e por eleição, e agora era dele também por redenção. Terceiro, historicamente, a redenção de Israel de sob o jugo do Egito é uma prefiguração da redenção maior da raça humana pecaminosa, mediante a morte de Jesus na cruz, do poder de Satanás, do pecado e do mundo. Agora pertence a ele e podem confiar no seu amor e nas suas promessas. No versículo 9 e último, eles não ouviram Moisés. Deus não tirou Israel do Egito porque os israelitas tinham grande fé, mas por causa da sua graça e das suas promessas. No começo, a fé que tinham era fraca, mas Deus, através de 10 pragas sobre o Egito, pelas quais ele revelou-se a si mesmo e o seu poder e o seu cuidado por Israel, identificando-lhes a fé até conseguirem confiar nele e lhe obedecerem. Noutras palavras, Deus os livrou pela graça, mediante a fé. No capítulo 7, trago destaque no versículo 3. Endurecerei o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó como castigo, porque o coração deste já estava duro e oposto a Deus. Primeira nota. Ao aumentar a dureza do coração de Faraó, Deus estava agindo segundo um princípio divino que se aplica a todos os impenitentes. Quando a pessoa persiste na rebelião contra Deus e a sua palavra, Deus, por fim, ordena que aquele coração seja endurecido. Esse princípio é evidente quando Deus entrega as pessoas aos seus desejos pecaminosos e quando Ele permite ao erro apossar-se daqueles que se recusam a amar a verdade da palavra. Segundo, note que os juízos das primeiras pragas abrandaram um pouco o coração de Faraó. Quando, porém, Deus sustava cada praga, o coração de Faraó endurecia de novo, isto é, Faraó endurecia o seu próprio coração sempre que Deus demonstrava misericórdia. Trago destaque também no versículo 12. Tornaram-se em serpentes. Primeiro, as varas dos magos também se transformaram em serpentes, por atuação demoníaca. O Egito estava repleto de magia, ocultismo, espiritismo e feitiçaria. Nisto consistia sua religião. O Deus de Israel, no entanto, ao fazer com que a vara de Arão tragasse as varas deles, demonstrou que seu poder era maior do que o poder dos deuses do Egito. Segundo, nos dias finais da presente era, antes da volta de Cristo, Satanás fará uma demonstração de milagres através de falsos ministros dentro da igreja visível e através do anticristo. O crente, portanto, não deve crer que a ocorrência de milagres é sempre uma evidência de operação divina. Destaco também no versículo 20, feriu as águas. As 10 pragas miraculosas do Egito tinham vários propósitos. Primeiro, eram sinais e maravilhas para demonstrar ao Egito, bem como a Israel, que o Senhor é Deus sobre todos os deuses e seres humanos. Segundo, foram executadas a fim de consolidar a fé de Israel e de convencer os israelitas do poder, amor e supremacia de Deus. Israel, a partir de então, devia narrar esses eventos aos seus filhos,
a fim de que estes servissem ao Senhor como o seu Deus. Terceiro, demonstravam o poder de Deus sobre os deuses do Egito e sobre todos os poderes do mal. Era o poder de Deus manifesto a favor do seu povo. Quarto, eram os julgamentos divinos contra o Egito e seus deuses, a fim de obrigar Faraó a deixar ir o povo de Deus. No capítulo 8, trago destaque no versículo 2. Rãs. No Egito Antigo, as rãs representavam deuses e por isso eram sagradas. O Senhor, através dessa praga, estava abatendo os deuses do Egito, a fim de demonstrar que seu poder era ilimitado ante a todos os poderes sobrenaturais do Egito. Nos versículos 18 e 19, isto é o dedo de Deus. Com essa declaração, os magos egípcios estavam reconhecendo que o poder de Deus era ilimitado ante o deles. No capítulo 9 e último, destaca o versículo 3. Teu gado. Os egípcios adoravam touros e outros animais. Acreditavam que os deuses se manifestavam através desses animais e que eram os protetores dos egípcios. Sendo assim, a praga sobre os animais domésticos foi, de novo, um golpe direto do politeísmo e na idolatria dos egípcios. No versículo 6, todo o gado dos egípcios morreu. O gado protegido nos currais, etc., não foi morto, segundo parece. E para encerrar o dia de hoje, os versículos 15 e 16. Para isto te mantive, para mostrar o meu poder. Faraó merecia ter sido morto quando disse a primeira vez: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Ao invés de destruí-lo, Deus permitiu que ele experimentasse as pragas, uma por uma, para que soubesse que Deus tem poder e para que não somente ele, mas também o mundo inteiro fosse testemunha do poder de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, abra os seus olhos e te faça ficar mais próximo de Deus e que estes fatos, uma realidade, são obras dignas do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e uma ótima leitura. Amém e graças a Deus.